Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. FATN11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo de tijolo, esse é um fundo de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 96,50. Esse fundo entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,48%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,93, ou seja, somente 7% de desconto baseado no seu PVP. E eu estou surpreso positivamente com esse fundo. Acredito que, nesse momento, ele vai continuar se recuperando, mas futuramente eu vejo uma possível queda nesse fundo e dentro do relatório eu vou tentar explicar por quê. Mas isso eu não estou querendo dizer que o fundo é ruim, tá? Inclusive, eu estou pensando seriamente em tentar achar algum espaço no meu portfólio para eu incluir esse ativo no meu portfólio. Eu estou monitorando ele, eu não cobria esse fundo e agora eu estou passando a fazer vídeos dele com mais frequência. É um fundo que vem me agradando imensamente. Ele está com uma ótima liquidez, negociando uma média de 1.600.000 por dia. E ele vem com uma recuperação, a variação positiva, né, de 14% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, esse é um fundo que tem aí já há algum tempo, 3 anos e pouco. A gente observa que ele é um fundo de base 100, um fundo de lajes, e é um fundo que sofreu pouco comparativamente com seus pares. Ele já teve momentos de ser negociados ali a R$90, mas rapidamente ele se recupera e volta a patamares próximos de 100. Atualmente, é como se tivesse abrido uma janela de oportunidade para ele. Ele, a partir do final de 2022, durante os idos de 2020, finalzinho de 2022 e 2023, ele chegou a ser negociado ali a R$94, R$95, R$92. E nos últimos meses aí, o fundo vem numa rampada incrível, saindo lá de próximo de 92 para agora, R$96, R$97, ele vem numa ótima recuperação. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vai ver ali o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, fundo híbrido, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacância, a gente vai deixar para ver dentro do relatório. Esse fundo tem, entre aspas, apenas 5.700 cotistas. Acho que aos poucos esse fundo vai cair no gosto do pessoal aí, tá? Primeiro, ele é um fundo que vem pagando bem, mas acho que o mercado ainda não descobriu esse fundo. Ele deve ser um fundo pouco divulgado. É um fundo que possui ali mais de 2.900.000 cotas. Ele vale atualmente R$ 103,55 e ele tem um valor de mercado de 302 milhões. E esse é um dos motivos aqui, ó, que eu vejo, assim, eu não sei por que esse fundo ainda não caiu na graça do povo. Ele vem pagando muito bem para um fundo de lajes, né? Ele está pagando 85 centavos e eu acredito que no segundo semestre essa renda do fundo tende a diminuir, tá? E no ano que vem ela tende a diminuir ainda mais. Dentro do relatório eu vou tentar explicar mais sobre isso. E note como que eu sou. Olha, eu sei dessas possíveis quedas, sei que o fundo pode sofrer no futuro e ainda assim eu pretendo ter. Então note que eu não me posiciono no fundo único e exclusivamente pela renda dele. E eu gostei bastante da proposta do fundo, sabe? É algo inovador, é algo que não citei muito, pelo menos em fundos listados na nossa bolsa. Então, dentro do relatório eu vou explicar mais sobre isso. Continuando no site, a gente vê a rentabilidade média do fundo. Então esse fundo, um tempo atrás, ele estava entregando um yield médio de 0,60. E atualmente, devido à melhora dos seus rendimentos, ele tem conseguido aumentar para acima de 0,8 na média. As suas últimas entregas aqui foram na casa de 0,90, 0,92, 0,89. Então um ótimo rendimento. E nominalmente é isso que me chama atenção no fundo também. Quando se investe em um fundo de tijolo, você quer duas coisas. Esse fundo, até que ele valorizou pouco. Ele é um fundo de base 100, que hoje está valendo 103. Teve uma valorização mínima, mas teve. Ponto positivo. Deveria ser mais, mas nesse momento de dificuldade, em que os fundos de lajes estão sofrendo muito, eu acho algo normal, né? Ele ter essa valorização pequena. Agora, note o quanto o fundo está conseguindo melhorar os dividendos, né? Então, essa evolução na entrega de rendimentos aqui me chama a atenção muito positivamente. Um dos pontos de se investir num fundo de tijolo é que, com o passar do tempo, você quer que cada vez mais os aluguéis sejam valorizados, né? E até então o fundo vem conseguindo fazer esse trabalho. Então, nominalmente, a gente vê aqui, ó, que o fundo está me entregando 83, 84, 85. Então, de forma tímida, ele vem subindo nos últimos meses. Mas, se a gente olhar um
no horizonte um pouco maior, a gente vê que teve um crescimento muito expressivo. Esse fundo ele anunciou no dia 6 de março e pagou no dia 14 de março. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, pode ser que já tenha anunciado o próximo dividendo de abril para pagar em abril. Eu gravo o vídeo com quase... Esse vídeo eu estou gravando com 2 semanas de antecedência. Então, quando ele for publicado, provavelmente já vai ter sido o anúncio lá para abril. E acredito que ele tem tudo para manter esse dividendo ou talvez até aumentar mais. E aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, o que acontece? Esse fundo ele não tem 5 anos, ele tem 3 anos e pouco. Se a gente puxa para 2 anos, a gente vê que a rentabilidade já melhora bastante. Mas se a gente coloca esticado para 5 anos, ele perde 1 ano e meio de rentabilidade, é um pouco injusto com o fundo. Então, no longo prazo aí, a rentabilidade baseada nos 5 anos, ele está deixando a desejar, baseado com os outros indicadores. Mas quando a gente puxa para 2 anos, ele vem com rentabilidade bem melhor. Nos últimos 2 anos, ele vem com 20% de rentabilidade, o CDI 26%, o IPCA 10%. Ele conseguiu superar a inflação, bem próximo do IFIX. E olha que o IFIX, hoje ele é composto com assim, cerca de 50% do IFIX fundos de papel. Então esse fundo está com rentabilidade próximo do IFIX, é algo bem positivo. Então assim, eu acho que esse fundo tem tudo para ser um bom fundo no quesito geral e no longo prazo aí. Então pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, todos os nossos canais contam com um clube de membros. Torne-se membro aí de qualquer dos nossos canais que vai nos ajudar imensamente. É baratinho, 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor que não vai apertar ninguém, mas para o canal faz muita diferença para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado lá do Telegram, tem preferência quando pede vídeo e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Torne-se membro e nos apoie. Esse ano, de todos os anos que eu faço a minha própria declaração de imposto de renda, foi o ano que eu consegui declarar mais rapidamente. E a nossa planilha de controle financeiro aqui do canal me ajudou imensamente, porque ela te ajuda a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, e você comprando a planilha, você nos apoia financeiramente. Adquira porque é um ótimo produto, muito bom mesmo, com várias funcionalidades, e você ainda apoia financeiramente o canal. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com material de fácil entendimento, agregador que vai te ajudar no seu estudo, além de você estar apoiando financeiramente o canal. Adquire os e-books e nos ajude. Muito, muito obrigado. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, inclusive é um relatório recente, tá? Da data que eu estou gravando o vídeo, saiu há pouquíssimos dias. Aqui a gente vê, essa parte eu vou ler toda para vocês aqui. Então a gente vê algumas informações como a taxa que o fundo cobra. Isso aqui a gente vai ver na prática, né, o que essa taxa representa. É um fundo que vale 303 milhões e aquilo que eu falei para vocês. É um fundo de base 100 que hoje já vale 103,75, teve uma valorização pequena. Na data de fechamento do relatório, ele estava ali cotado em 92 e a gente viu que hoje ele já está mais próximo dos 100, 90 e poucos reais. Último dividendo de 85 centavos. E aqui nós vamos ler todas as informações aqui a respeito do fundo. Então, ó. O BRC Renda Corporativa, o FATN11, é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da alocação de lajes corporativas. Isso aqui é o que me chama atenção, essa tese. Isso não é muito comum para fundos listados. E como é que é a situação? Ó? Ele vai alocar a partir de lajes corporativas entregues aos inquilinos no conceito plug and play. O que significa isso? A laje ela já está mobiliada, pronto. Para quem for lá alugar, já vai só liga, leva o notebook, leva os aparelhos e conecta. Então já tem salas de reuniões prontas com telefone e tal. E toda a aparelhagem, móvel, imobiliário e tal, entendeu? A pessoa só vai lá e se conecta. E conforme demandas, com contratos atípicos build suit. Ou seja, o imóvel é feito sob medida do inquilino. Se tiver que fazer algum ajuste, algum reparo, eles fazem da forma com que o inquilino pedir. Nos quais não há revisional. E os prazos e multas são acima do convencional de mercado. Por conta da estratégia, o foco é no middle market, no mercado médio. Aquisição de imóveis com alta liquidez, entrega de imóveis reformados, mobiliados e prontos para operar. Os imóveis apresentam alta demanda, sendo que, historicamente, o prazo médio de recolocação dos aluguéis tem sido de 13 dias. É muito rápido. A gente vê fundos de lajes tradicionais aí, que às vezes gasta 6 meses, 1 ano,
ou mais, né? E não consegue locar. E aqui, quando desocupa, não desocupa. E quando desocupa, 13 dias para locar. Há casos que a formalização de novo contrato ocorreu ainda no prazo de desocupação, tendo em vista aqui, ó, que tem aviso prévio de no mínimo 90 dias. Então, se alguém sair, ele tem que avisar com 90 dias de antecedência. Então, nesse prazo de desocupação, eles já conseguem locar. E se gastar 90 dias, às vezes, depois do prazo, com mais 13 dias, é a média que eles alugam novamente. Então, é um ponto muito positivo que vem me chamando a atenção. O fundo possui quase 20 mil metros quadrados, é um fundo, assim, de área bruta locável, né, bacana. E outro ponto que me chamou a atenção, ó, ele não tem vários prédios, tá? Eles têm lajes, ele tem andares nos prédios. Então ele tem 66 lajes e essas lajes estão dispersadas em 43 edifícios. Então, é como se eles estivessem ali em cada edifício 1, 2, 3 lajes, mais ou menos isso. E ficam localizados em regiões consolidadas de São Paulo. E como eu não conheço muito São Paulo, fui a São Paulo apenas uma única vez, então não conheço muito. Mas, ó, Vila Olímpia, Itaim-Bibi, Faria Lima, Berrini, Jardins, pelos nomes, a gente sabe que são regiões aparentemente mais prime lá de São Paulo. E outro ponto que me chama atenção, eu gosto disso, ó. Ele tem 66 lajes em 43 edifícios e tem 66 inquilinos. Ou seja, ele tem uma base pulverizadíssima. Então, se ocorrer vacância, isso aqui não vai afetando o fundo, sabe? Pouco ponto para afetar o fundo. Então, isso me chama atenção muito, muito positivamente. Continuando aqui no relatório, ele fala destaques e comentários. Então vamos continuar lendo aqui. O fundo distribuiu 85 centavos relacionados às contas de receitas recebidas, despesas incorridas e reserva constituída no mês de fevereiro. Então é fevereiro para pagar em março, mantendo o mesmo patamar dos últimos 6 meses. A receita de locação apresentou uma elevação de 3,71% comparativamente ao mês anterior, tendo a contribuição dos novos imóveis adquiridos pelo fundo em janeiro, dos reajustes aplicados e do recebimento de locações retroativas. As despesas apresentaram elevação de 95%. Então isso aqui, ó, foi puxado, né? Devido principalmente, agora, pelo menos a gestão está explicando o porquê que teve aumento aí das despesas. Isso aqui a gente vai ver na DRE. Honorários de corretagem, cuja despesa é pontual, isso aqui não vai ser recorrente, ó. Despesas de IPTU, tendo em vista que na cidade de São Paulo, esse tributo é cobrado a partir de fevereiro, e variação nos custos de securitização. No mês, foi aplicado um reajuste monetário anual dos contratos do conjunto 31. Então, sim, teve melhoria aí, a reavaliação, né, positiva. Aqui a gente vê a imagem de alguns dos imóveis, né, alguns dos prédios. Continuando, os imóveis que estavam em tratativas para venda, então eles também fazem giro e ganho de capital, a gente também vai ver isso na DRE, tá? 4 deles tiveram venda concluída em fevereiro, com recebimento dentro do mês. Os conjuntos vendidos foram, ó, o conjunto 121, 122 do edifício JF 100, os conjuntos 101 e 102 do edifício Parque Paulista. A venda dos 2 imóveis irá gerar um ganho de capital de 6%, que corresponde a aproximadamente 1,3 milhões, ou 1,3 milhão na verdade. O montante da venda superou em 3,61 a soma do valor patrimonial. Continuando aqui, ele fala que o escritório 113 do edifício Spásio já está com a escritura marcada para o início de março. A venda está formalizada por um valor de 27,5% acima do valor patrimonial. A transação irá gerar um ganho de capital de 55%, equivalente a aproximadamente 1,4 milhão. O escritório tal do edifício tal também está com a escritura agendada para o mês de março. A venda está formalizada por um valor 6,6% acima do VP e irá gerar um ganho de 454 mil. Então isso aqui também me chamou a atenção muito positivamente. O fundo também faz giro dos seus imóveis aí, almejando ganho de capital. Então, é uma gestão totalmente ativa, né? E isso é importante, por quê? Ele depois não tem que ficar com tantos gastos assim para fazer com que o imóvel... gastos para manter o imóvel sempre atualizadinho. Em fevereiro, o fundo ficou no top 5 fundos para volume de negociação para lajes corporativas. É um fundo pequeno, sem ser tão conhecido, eu achei isso aqui impressionante. Alcançando um volume de 2 milhões de média diária e negociação de quase 40 milhões no mês. Em fevereiro, o fundo atingiu a marca de 8 mil cotistas, apresentando um crescimento de 40% em relação a janeiro de 2024. Então, o fundo vem crescendo e, como eu falei, pode ser que em breve, só que eu tenho que ver como fazer, mas pode ser que em breve eu tente colocar esse ativo no meu portfólio. Atualmente, o fundo está 100% locado. Para esse ano agora, não tem preocupação com futuras ocupações, né? O ano que vem e os demais anos, ó, tem 18% no ano que vem, é um número expressivo, né? Mas aparentemente isso aqui não é algo tão preocupante assim.
Nos outros anos tem um percentual alto de desocupações. O alto, que é o prazo médio do fundo, ele tem um prazo médio dos contratos de 3,09 anos, tendo em vista a natureza, né? Eu achei isso bem interessante também. Aqui ele mostra o quanto ele fatura por mês, então tem variação das receitas. Quando tem renovatórios dos seus contratos, metade é IPCA, metade é IGPM, e aqui a gente vê a DRE do fundo. Então é aqui, ó, que eu falei para vocês que o fundo vem praticamente todos os meses gerando receitas, ó, com venda de ativo. Pode ser que isso aqui sejam recebimentos parcelados, né? Mas todo mês está entrando uns corozinhos referente, e assim, frente ao total que o fundo receita, é um percentual expressivo, né? Então tem entrado bastante receita só de giro de capital. Então tem que entender também que isso aqui é algo que, teoricamente, é uma despesa não recorrente. Pode ser que em algum momento isso cesse. E note também, como ele recebeu dinheiro, né? Provavelmente o dinheiro que está parado em caixa gerou uma receita bem maior para o fundo. Mas em contrapartida, as despesas do fundo dobraram de um mês para o outro. Ó. O que antes era na casa de 800, 700, 700, 600, 600, dobrou para 1 milhão e 200 também. Só que o que vai realmente para o bolso da gestão, que é o que me interessa, isso está tranquilo. Ó. 200 mil, 189, 190, 189, 200 e 229. Então, o que vai para o bolso de gestão não é que ele gastou mais por causa de gestão. Aqui ele bem explicou, a IPTU foi uma despesa muito alta, obras e tal, e isso aqui a gente ainda vai ver mais uns detalhes que me chamaram a atenção muito positivamente. Enfim, outro ponto é que o fundo costuma entregar o que ele gerou de resultado. Ele gerou 2 milhões e 400 de resultado e entregou 2 milhões e 400. Nós vamos calcular aqui, ó, baseado nos 12 meses que fica algo mais justo. Nós vamos ver aqui, ó, 28 milhões de receita, e as despesas do fundo foram 1 milhão e 786. A gente vai ver o que é isso aqui representa frente às receitas. Vamos ver na prática aqui. Vamos lá. Ó. 1 milhão e 786, que eu vou arredondar para 1 milhão e 787, vezes 100, dividido por 28.410. Então a gente vê que as despesas do fundo estão ali representando 6,29%. Gostei bastante dessa taxa do fundo. Outro ponto que me chamou a atenção é isso aqui. Ó. Movimentos do FRA. FRA é Fundo de Reposição de Ativos. Então o fundo ele pega 3% das receitas e fica jogando lá nesse fundo. Ó. E com isso aqui, ele faz... Tá vendo aqui que tem obras e melhorias? O tempo inteirinho o fundo fazendo reformas. O que ele mostrou aqui? Ó? Dos 120 mil dos valores investidos em obras e melhorias de ativos, 98 mil foram suportados pelo FRA. Então esse fundo aí, o próprio fundo que ele vai guardando, ele já usa para fazer as obras e reformas para os imóveis estarem sempre aptos e prontos para serem locados. Então isso aqui me chama a atenção muito positivamente. Continuando aqui, ele fala como é que funciona a composição da sua remuneração. Ele mostra que a remuneração atualmente estabilizou-se em 85 centavos. Aqui ele mostra a comparação deles com outros fundos de lajes, proporcionalmente o yield está bem superior a outros fundos de lajes. E onde estão a maioria dos seus fundos? Seus imóveis, a maioria é na Vila Olímpia, mas ele tem em outras regiões aí, São Paulo também. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Você não quer ou não pode apoiar financeiramente, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente deixar o like, comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta pra nós aí o que você achou desse fundo até aqui. Você gostou das informações trazidas? Você acha que ele é um bom fundo de tijolo aí, um fundo de lajes? Você teria ele no seu portfólio? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Como eu já antecipei, eu não tenho fundo. Por enquanto, eu não tenho como ter. Mas eu vou estudar e ver alguma maneira, possibilidade de talvez ter esse fundo no meu portfólio. Eu vou receber algumas incorporações de alguns FOFs e eu vou estudar para ver se eu vou manter esses FOFs ou se eu vou segurar mais. Pode ser que se eu vender esses FOFs, abra espaço para eu ter um fundo desse no meu portfólio. Eu vou estudar alguma maneira, tá? Eu não vou aumentar só por aumentar, mas eu gostei bastante da tese e eu também gosto também de ter minha carteira balanceada também com fundos de lajes. Então isso me chama a atenção muito positivamente. Agora, o fato de eu estar falando tudo isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. E nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Atenção, porque o fato de eu estar vendo positivamente para mim não significa que seja positivamente para você. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Nos ajude a chegar aí a esses 1.000 inscritos. Já estamos ali com quase 600. Vá lá no canal Amuf Infra e se inscreva. Obrigado pelo apoio.
Todos os nossos canais são presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório, ele mostra sobre essa liquidez do fundo que vem crescendo, né? E também o número de cotistas, que era apenas 50 e agora já está em 8 mil. Olha o quanto o fundo evoluiu de 2000 para cá, né? 2020 para cá. Então, ponto positivo. O fundo também é um dos fundos que eu vi com maior transparência a respeito de alavancagem, tá? A respeito dos seus CRIs. Ele tem dívida, tá? Mas eu achei bem transparente. Ele tem 2 CRIs, 2 dívidas. Eu não vou fazer o cálculo aqui para vocês, mas eu já calculei. Ele tem 55 milhões de alavancagem. Então ele tem 379 milhões. Quando você tira a alavancagem, cai para 323 milhões aí. Isso aqui representa mais ou menos 14, 15% de alavancagem. E olha que interessante. Lembra que eu falei que eu acredito que vai cair a renda desse fundo? Por quê? Por enquanto, como ele está pagando lá, ele está pagando só os juros. Mas vai começar a amortizar, vai realmente começar a pagar para diminuir o saldo devedor desses CRIs. E ó, vai começar a pagar 552 mil ó, em setembro de 2024. Então, em setembro, isso aqui vai começar a afetar o fundo. Ó. E aí depois, em 2025, a partir de outubro de 2025, ele também vai começar a amortizar. Então, saiba, provavelmente nesses períodos aqui, isso aqui pode afetar drasticamente aí as receitas do fundo e fazer com que ele diminua aquilo que ele tem pago ultimamente, tá? Então fique atento e futuramente, se o fundo com essas vendas que ele está fazendo, se ele não ir lá e começar a liquidar, amortizar parte dessas alavancagens aí, pode ser que isso afete o fundo. Eu espero sinceramente que o fundo consiga fazer subscrições e crescer aí para minimizar ou até liquidar essas alavancagens que ele possui. Continuando aqui, a gente vê alguns ativos, não vai ver todos, ó. Alguns dos ativos, aqui são as fotos, vê que são imóveis bonitos, né? Imóveis bem imponentes. E aqui a gente vê internamente como é que funciona essa sistemática de plug and play, ó. Então eles têm salas de reunião. Aqui a gente vê que tem as baias, né? Para os locais onde a pessoa só vai lá e pluga os seus aparelhos, né? Salinhas de vidro individualizadas e tal. Eu achei isso bem interessante, né? Ó. Então, auditórios pequenos, para palestras e tal. Eu gostei bastante da tese, da proposta do fundo. Ó. Então, isso me chama atenção bem positivamente. Eu já sabia desse fundo um tempo atrás, mas me despertou agora recentemente com um estudo um pouco mais cuidadoso, detalhista que eu fiz a respeito do fundo. Então, aqui eu estou mostrando todos os imóveis do fundo, né? Então, você vê que tudo reformadinho, no carpete, arrumadinho. Eu gostei bastante aí da tese e da proposta. Aqui a gente vê novamente mais alguns outros imóveis que o fundo possui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Lá no canal Almodicas nós temos e-books de português para concurso público. Considere ir lá e adquirir para nos apoiar financeiramente. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message